Em 28 de fevereiro de 1994, o capitão Robert Wright liderou o primeiro conflito militar da história da OTAN, abatendo 8 aviões serbo-bósnios numa zona de exclusão aérea. A missão era deter a guerra na antiga Iugoslávia, um país que uma hora unido pela ideia de fraternidade e outra hora se fragmentava devido às linhas étnicas. E você deve se perguntar como isso aconteceu. A Iugoslávia foi única, e enquanto impérios multiétnicos ruíam, ela formou uma federação de 6 repúblicas. Quando as superpotências dividiram o mundo em 2 blocos, criou-se um terceiro caminho. Enquanto o Ocidente via a guerra como passado, a Iugoslávia desencadeou o pior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, nós vamos explorar o passado e o futuro da região, cercado por conflitos violentos e crises que afetam a região até hoje. A Iugoslávia foi o maior país da Península Balcânica, uma região cercada pelas montanhas dos Balcãs, formado por Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. A federação tinha 4 línguas, 3 religiões e 2 alfabetos. Sua criação remonta à Primeira Guerra Mundial, algo que pode parecer estranho numa era de nacionalismo, mas a história da região nos explica isso. Durante os séculos, os Balcãs foram dominados por impérios estrangeiros. O rio Drina, por exemplo, já tinha sido fronteira entre o Império Romano do Ocidente e o do Oriente, gerando 2 versões do cristianismo, o católico no oeste e o ortodoxo a leste. Séculos depois, o Império Otomano trouxe o islamismo, com alguns grupos se convertendo. Oprimidos por impérios como o Império Austro-Húngaro e o Otomano, a Sérvia conquistou a independência primeiro, mas foi o desejo de união dos eslavos que moldou a Iugoslávia, impulsionando a Primeira Guerra Mundial. Sarajevo, conhecida como a Jerusalém da Europa por suas mesquitas e igrejas ortodoxas, foi o palco de um evento decisivo. Em 1914, Gavrilo Princip, um sérvio bósnio, assassinou Franz Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, surgiu o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios, que uniu esses povos sob uma coroa. A união buscava proteger os croatas e eslovênios de países vizinhos como Itália e Hungria, unia os sérvios espalhados pela região e agradava os vencedores da guerra, que desmantelaram o Império Austro-Húngaro. Mais tarde, o reino virou o Reino da Iugoslávia, mas as tensões começaram a surgir bem cedo. Os croatas queriam mais autonomia, enquanto os sérvios defendiam um Estado centralizado. Mas antes que pudessem resolver isso, a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. Em 1941, a Iugoslávia foi invadida pela Alemanha e seus aliados. O conflito não foi só uma ocupação, mas uma guerra civil entre 3 grupos. Os Ustašas, um regime ultranacionalista croata, fundado em 1929, que defendia a criação de uma grande Croácia, junto de uma Croácia racialmente pura, que criou campos como Jasenovac, onde sérvios e judeus eram eliminados brutalmente. Cerca de 340 mil sérvios perderam suas vidas naquela região, uma crueldade sem tamanho. Os Chetniks eram um grupo de realistas sérvios que foi fundado entre 1902 e 1903, mas o grupo operou ao lado dos aliados entre 41 a 45 e buscava um Estado sérvio puro e retalhavam os croatas e muçulmanos. Inicialmente, o objetivo dos Chetniks era estabelecer uma rede de guerrilhas que ajudasse as tropas aliadas a expulsar o eixo da região. Porém, um pouco mais tarde, os Chetniks acabaram se aliando ao eixo, declarando guerra aos partisãs, um grupo socialista que lutava pela liberdade da Iugoslávia. E o terceiro grupo foram os partisãs, que foram organizados por iniciativa de Josip Broz Tito após a invasão da Iugoslávia pelo eixo em abril de 1941. Iniciaram uma campanha de guerrilha ativa contra as forças de ocupação depois que a Alemanha invadiu a União Soviética em junho. Apesar da violência, os Ustašas tinham apoio de menos de 10% da população, e nem todos os sérvios apoiavam os Chetniks. Muitos se juntaram aos partisãs, o maior grupo de resistência da guerra, que libertou o país com pouco auxílio externo, e após o conflito, era preciso de uma narrativa para unir a nação. Tito, nascido de mãe eslovênia e croata, simbolizava o ideal iugoslavo. Sua visão era uma fraternidade socialista, onde todos buscavam combater o fascismo e escolheram a união. Monumentos futuristas foram erguidos para homenagear as vítimas das guerras e reforçar essa ideia. Tito era um ditador, os opositores iam para a cadeia e a religião era reprimida, mas seu plano funcionou por longos anos. Em 1980, Tito sofreu de complicações de saúde e, após ter a sua perna esquerda amputada devido a obstruções arteriais, morreu de gangrena no dia 4 de maio, e aqui é considerado o ponto de colapso da Iugoslávia.
Quando a Guerra Civil estourou em 1991, notícias fomentavam que os Balcãs eram um lugar de ódio antigo. Livros citavam as regiões bósnias cheias de ódio selvagem. Parecia inevitável, mas tudo isso na verdade era uma mentira. Antes do século XX, sérvios e croatas nunca tinham lutado entre si. O norte da Sérvia e da Macedônia eram multiétnicos e pacíficos, e após a morte de Tito, o país não caiu de imediato e durou mais 11 anos, quase um quarto da sua existência. O que aconteceu foi que elites moldaram identidades étnicas em tempos de crise. Tito não preparou um sucessor e a presidência passou a rodar entre as repúblicas, criando um vácuo no poder. Uma mudança na Constituição já tinha dado mais autonomia às repúblicas. As mais ricas, como a Eslovênia e a Croácia, perderam o interesse em sustentar os mais pobres. Observe esse gráfico de crescimento. Nos anos 70 e 80, uma crise global atingiu o mundo, mas a Iugoslávia orou por 10 anos, pegou empréstimos do FMI que exigiu reformas, afundando o país ainda mais. Em 1990, 15% do desemprego afetava a população e a inflação era próxima de 2.700%. O mesmo pão custava 4 vezes mais em um mês. E então veio o golpe final, a queda da União Soviética. Com o colapso da União Soviética em 1991, o medo de uma invasão que uniu o país sumiu e os americanos deixaram de apoiar a Iugoslávia. As elites comunistas, vendo a democracia chegar, apelaram ao nacionalismo para se manter no poder. Em Kosovo Polje, um lugar sagrado para os sérvios, Slobodan Milošević fez um discurso em 1989. Za Srbiju nema prečeg zadatka. Njih molim da se udruže protiv zla i mržnje svojih šovinista, jer oni ne nanose zlo samo Srbima i Crnogorcima, već i sopstvenom albanskom narodu. Brukaju ga pred svetom, sramote ga pred svojom decom, vređaju mu sopstveno dostojanstvo. Ele mudou o foco da economia para o conflito étnico, pintando os sérvios como vítimas históricas. Na TV, crimes dos Ustazas da Segunda Guerra eram exibidos sem parar. Eslovênios e croatas, cansados de sustentar os outros, abandonaram o projeto iugoslavo e referendos de independência passaram na Eslovênia, Croácia e Macedônia, abrindo caminho para o fim da Iugoslávia. Mas os sérvios não queriam guerra. Em 89, 66% dos croatas e 72% dos sérvios na Croácia diziam que as relações em suas comunidades eram boas. Na Bósnia, 90% estavam felizes localmente. A propaganda criou a ideia de um ódio nacional, mas no dia a dia, as pessoas conviviam em paz. As elites sérvias forçaram o conflito e enviaram paramilitares para as áreas pacíficas na Croácia. E mesmo assim, 200 mil jovens sérvios fugiram do alistamento e 80% de Belgrado evitaram o recrutamento. E no fim, tudo foi um conflito forjado para manter as elites no poder. Em 99, enquanto as tensões étnicas eram baixas na maior parte da Iugoslávia, em Kosovo era diferente. Entre os sérvios minoritários e albaneses majoritários, a Sérvia via o Kosovo como sua província, mas os albaneses buscavam independência desde os anos 80 com protestos pacíficos. Sob Milošević, foram reprimidos, e após ficarem de fora do Tratado de 95, os albaneses pegaram em armas e atacaram os sérvios junto do seu patrimônio. Milošević respondeu com força total e enviou os paramilitares sérvios que mataram os civis. A OTAN interveio com ataques aéreos, destruindo metade da indústria sérvia. Kosovo virou um protetorado da ONU e dezenas de milhares de sérvios fugiram. A Iugoslávia acabou de vez em 2006, quando Montenegro saiu da região. Mais de 30 anos depois do fim da Iugoslávia, seu histórico é misto. Nos índices de liberdade de imprensa e corrupção, os países ex-iugoslavos estão entre os piores da Europa. No índice de desenvolvimento humano, a Eslovênia lidera, enquanto os afetados pela guerra ficaram para trás. A região tem uma longa história de coexistência étnica, como o domínio dos otomanos, que toleravam minorias. E no fim, quem buscou a guerra em vez da paz foram os políticos, que reflete até hoje as tensões na região. Na Bósnia, o conflito de Srebrenica ainda é sensível. Líderes sérvios proíbem seu ensino e ameaçam a separação. Em Kosovo, a independência de 2008 não é reconhecida pela Sérvia e pela metade da ONU. Apesar disso, os países ex-iugoslavos têm paisagens belas e um futuro brilhante pela frente, enriquecendo lentamente, tentando esquecer o passado, olhando para o futuro, na esperança de um dia voltarem a se respeitarem de forma pacífica. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso tenha gostado do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Mapeando. Até a próxima!